Olá, caríssimos estudantes, sejam todos muito bem-vindos ao nosso componente de Educação Física, claro, comigo, professora Irislene. E aí, vocês estão bem? Eu espero que vocês estejam aí muito bem, tranquilo, realizando aí as atividades, né, com muita eficiência, com muito cuidado na hora da execução dos movimentos e também aprendendo muito nessa aula, que a gente tem muita coisa boa aí a aprender, não é mesmo? Agradeço mais uma vez aí a cada professor que tem aí disponibilizado o seu tempo, tem dado bastante atenção aí às práticas, orientado com grande maestria as nossas aulas aí de Educação Física. Fico muito grata a cada um de vocês. E agora, sem perder tempo, vamos ver o que nós temos aí na nossa aula de hoje. Dá uma olhada. Estamos na aula de número 6. E nessa aula de número 6, a Prof. Iris fala com vocês a respeito de quê, prof? Olha só, vou pegar aqui o meu marca-texto e nós falaremos aqui a respeito de... Cadê o marca-texto da Prof. Iris? Aqui. Atividade física na prevenção da LE e DORT. Exatamente. A gente vai descobrir o que significa essas duas siglas já, certo? Mas já adianto para vocês que essas imagens já conversam entre si, você já tem aí uma prévia do que a gente vai falar. Tudo bem? Maravilha, então. Olha só. Então, nessa agenda, o que nós temos aí, Prof. Iris? A gente vai entender qual é a definição de LE e DORT. Também trago alguns dados aqui epidemiológicos sobre a saúde ocupacional, sobre fatores de risco, determinantes da LE e DORT. Também aqui, benefícios da atividade física para LE e DORT, a ginástica no ambiente de trabalho e dicas e recomendações de atividade física para a prevenção de LE e DORT, certo? Então, tá bom. Olha só, caríssimo estudante, vem aqui comigo. Quando a gente fala de LE e de DORT, a gente está falando aí que normalmente a gente executa diversos movimentos ao longo do nosso dia e esses movimentos muitas vezes são repetitivos, certo? E quando você está num local de trabalho que você faz isso continuamente, né, você faz movimentos repetitivos por um período longo aí de tempo, isso vai causar algumas dores, vai causar aí alguns incômodos e vai trazer aí algumas doenças, certo? E aí a gente começa então a entender o que vem a ser a LE e a DORT. Então, quando você fala aí, eu estou sentindo uma dor aqui localizada na minha coluna, no meu pescoço, no meu punho, no meu cotovelo, né, muitas vezes está ligado aí a LE e a DORT. Mas, Prof. Iris, o que é, então, essa LE e essa DORT? Vamos lá conhecer, então, cada uma delas. Olha só. Então, quando a gente fala de ler e não de ler, por isso eu trago aqui essa imagem, né, não é ler, é ler, significa aí que são lesões por esforços repetitivos, que é basicamente isso que a Prof. Iris já veio falando até agora. Então, ela designa aí de distúrbios músculo-esqueléticos, ocupacionais, de origem multifatorial complexa. Prof, traduz um pouquinho mais sobre o que significa isso. Calma. Significa que você faz movimentos, né, aí no seu local de trabalho, na sua ocupação diária, que se repetem por longos períodos, por meses, por anos, e isso causa lesionando algumas fibras, algumas regiões musculares, trazendo uns incômodos mais específicos. E esses incômodos são advindos aí dessa repetição no seu local de trabalho, certo? E essas lesões, elas são músculo-esqueléticas, então elas estão ligadas aí ao nosso músculo e ao nosso esqueleto. Então, toda a nossa estrutura óssea também pode estar envolvida. E não é um diagnóstico e nem é exatamente considerada aí como uma doença, mas a gente consegue perceber mais de 30 doenças nesse conjunto aí, certo? E aí eu trago de volta uma fala que a gente já vem conversando aí em outras aulas a respeito, né, da utilização do exercício físico. Por que eu preciso, Prof. Iris, então, colocar exercício físico no meu dia a dia? Justamente para que você fortaleça toda essa tua estrutura músculo-esquelética, para que você se beneficie dela quando você for realizar aí as suas práticas cotidianas e
em especial quando você repete muito esses movimentos. Tudo bem? Isso aí. O que mais? E aí, então, a gente tem, dentro desses contextos, a gente pode ter síndrome do túnel do carpo. Então, vai ser o quê? Vai ser um estreitamento aí do túnel do carpo, que fica localizado onde? Fica localizado aqui no nosso punho, tá? E que vem aí a causar uma espécie de uma compressão, né? Apertando aí várias estruturas, tá? Que existem nessa região ao longo do túnel, inclusive o nervo mediano, que também vai passar aqui nessa nossa região, certo? Prof, dentro dessas lesões aí de movimento repetitivo, se eu ficar muito tempo no computador, lá digitando, né, eu trabalho, por exemplo, no escritório, ou a minha rotina é ficar na frente de um computador e ficar esse movimento. Se eu não cuidar bem aí dessa região do meu punho, ou se eu estiver não estiver muito bem acomodada na cadeira, isso pode causar aí, pode trazer uma lesão como essa? Com certeza, caríssimo estudante, você entendeu perfeitamente. Então, você já começa aí a ter, ter um alerta aí a respeito do cuidado que você deve ter aí com as suas estruturas ósseas, musculoesqueléticas, e também a questão do fortalecer e a questão também de organizar esse teu local de trabalho. Se no caso aí, por exemplo, a gente estiver falando aí de digitação, por exemplo, tá bom? Síndrome miofacial. Então, ela é uma dor da musculatura e de outras partes moles aí em determinada região do corpo, sem que haja necessariamente aí uma tendinite, uma tenossinovite, tá? Que vai ser aquelas dores que vão se irradiar aí para o prolongamento aí do membro. Em especial, aqui a gente está falando aí de uma tendinite se prolongando aí pelo braço. Eu, por exemplo, Prof. Iris, e a gente vai ver daqui a pouco, vai falar sobre esse tipo de doença. Eu tive por muito tempo inflamação na bursa. E essa inflamação na bursa, que fica aqui no ombro, a gente chama de bursite. E essa bursite me impedia, por exemplo, de fazer movimentos como erguer aqui o braço. Logo parecia que o braço ia cair de muita dor, muito inflamado. Então, quando a gente fala muito dessa questão de inflamação nesses nervos, nessas musculaturas, significa que eu estou deixando de lado o cuidado com essas estruturas, né? Estou repetindo muito os movimentos e não estou fortalecendo aí essas estruturas. E a gente já começa a perceber a importância, né? E aí, dentro desses contextos, a gente percebe cervicalgias, né? As dores na cervical, né? Aqui na nossa nuca, no nosso pescoço, artroses, epicondilite, bursite, tá? Miosite. Então, todas as ites que vocês verem dentro desse contexto, a gente está se referindo ao que, Profires? Estamos nos referindo aí a todo tipo de inflamação, certo? Tranquilo até aqui? E bom. O que mais que nós temos aqui? Entra uma outra palavrinha, uma outra sigla. Agora entra a DORT. E essa DORT, ou DORT, está relacionado aí a distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Tá? Então, é intensificado mais ainda essas dores. Tá? E a gente continua falando que elas são aí elas aparecem com muita frequência aí no trabalho, tá? E aí nós temos o quê? A tendinite, que é a inflamação do tendão. Nós temos aí a tenossinovite, que é uma inflamação do tendão e da bainha sinovial. Tem também a sinovite, que é uma inflamação da bainha sinovial. Tem a neurite, inflamação do nervo, tá? E o que mais que a gente tem? Então, vocês lembram que todo it se refere à inflamação. Tudo bem? Tranquilo? Isso aí. E aí a gente começa a perceber dentro dessas ites da vida aí que começam a aparecer, alguns sinais e alguns sintomas. Como, por exemplo, o quê? Dores musculares frequentes, dores nas articulações, tem também a questão, está muito ligada à questão do tédio, da frustração. Então, eu não consigo demonstrar toda a minha energia no trabalho. Normalmente, eu estou mais entediada, estou mais frustrada, né? O corpo está mais dolorido, está muito cansado, né? Está sendo sugado. Então, isso também fica evidente aí enquanto sintomas
e sinais, certo? O cansaço geral, que eu mencionei agora há pouco, tem também, fica mais predisposto à irritação, à intensidade, à ansiedade, alterações no sono. Então, tudo isso pode ser aí um sinal. Desconforto postural, então não consigo manter a minha postura, logo fico com a arcada, com a postura curvada, né? Aquele cansaço, a postura muda, a leitura corporal totalmente muda. Varizes de membros inferiores também podem ficar em evidência, pouca disposição para hábitos saudáveis fora do trabalho. Então, normalmente, essas pessoas que estão com algum desses incômodos, alguma dessas inflamações, alguma dessa LEO, dessas DORTes, elas normalmente deixam de lado aqueles momentos de lazer, porque elas estão com muita sobrecarga no corpo, com muitos desconfortos posturais, certo? Isso aí, já vai anotando tudo isso no teu caderno, hein? E aí, o que eu poderia fazer, então, Prof. Iris, para melhorar, né, para melhorar aí essa minha condição? Se eu já me encontro aí com algumas ites, ou estou predisposto a algumas ites. A gente tem que observar a questão da diminuição, né, da agilidade dos dedos, deixar relaxar um pouco mais os dedos, fazer alongamento para esses dedos. A gente consegue perceber também uma dificuldade aí em pegar objetos pequenos, tá? Uma dificuldade em carregar pesos, tá? Pode ficar muito evidente. Uma dificuldade em permanecer sentado por muito tempo, ok? Dificuldade de manter os membros superiores elevados por mais tempo, que foi o meu caso aí quando eu falei para vocês da bursite, que eu não conseguia erguer meu braço, chegava a essa altura que eu já sentia uma dor, um incômodo muito forte, né? E aí com o tempo fazendo fortalecimento, eu já consigo erguer o braço, né? Fazer todo o alongamento, fazer toda a extensão desses membros superiores. Também a questão de se manter a caligrafia. Então, vocês começam a perceber que existem vários momentos que podem apresentar aí esses desconfortos, não é mesmo? Dificuldade até em carregar, em levantar, erguer aí o telefone, né? O telefone celular, por exemplo. Cuidar de criança, né? Vai carregar ali no colo, então está muito inflamado, tem muito peso, uma sobrecarga. Normalmente a gente percebe muitas mulheres carregando a bolsa sempre de um lado, né? E isso vai acabando trazendo aí também um desvio nessa postura, forçando demais essa estrutura, né? Então é importante a gente observar. Dificuldade até mesmo em fazer a higiene pessoal, como cortar o cabelo, pentear o cabelo, né? Fazer a limpeza do couro cabeludo, porque tudo isso apresenta-se aí como algumas dificuldades, ok? Certo. E também dificuldades nas atividades domésticas de maneira geral. Isso aí. O que mais que nós temos a observar? Existem alguns tratamentos que a gente pode estar observando. E aí, esses tratamentos, eles vão aí atuar aonde, prof? Na fadiga muscular, nessa sensibilidade que fica muito alterada, né, nessa sensação de peso, na perca do controle dos movimentos. Então, normalmente vai se atuar em cima disso daí, ok? No formigamento, que muitas vezes pode estar aí presente, então é preciso fazer um tratamento. E aí esse tratamento, ele vai aí observar a questão da dor que é resistente, da dor que é crônica, ou seja, aquela dor que persiste aí ao longo do tempo, certo? Isso aí. Agora eu falo para vocês um pouquinho mais, aí eu vou pedir para o meu diretor abrir esse slide sobre dados epidemiológicos sobre a saúde ocupacional. E aí, o que nós temos aqui? Olha só. Tem uma pesquisa, já tem um tempinho, mas é interessante para a gente analisar aqui os dados. Uma pesquisa de 2013 que fala sobre as pessoas que tiveram aí LE e DORT, ok? LE e DORT. Então, algumas doenças ocupacionais que são mais frequentes aí e que levam muitas pessoas à previdência social, né, o afastamento do trabalho. Então, naquela época, já se observava aí cerca de 3,5 milhões de trabalhadores aí que diziam, né, terem passado aí pela LE e pela DORT.
ok? O que a gente observa, então, nesses dados, nessa informação? Que é um grande problema de saúde pública, né? Então, a gente precisa estar observando aí o trabalhador, o patrão precisa estar observando a saúde dos seus colaboradores, dos seus funcionários. E muitos desses cuidados estão relacionados aí a essa atenção maior à LE e à DORT. Olha só, em 2020, foi observado aí que transtornos mentais, olha só, transtornos mentais e comportamentais seriam cerca de 78% da carga dessas doenças nos países em desenvolvimento. E aí, a gente tem, dentro desse contexto, a LE e a DORT como a segunda maior, tá, causa de afastamento no trabalho pelo INSS no Brasil. Então, pessoas que realizam aí muitos trabalhos repetitivos, precisando se afastar, se recuperar, passarem por tratamento, porque não suportam mais a carga de trabalho, a sobrecarga de trabalho e as repetições desses movimentos, certo? E o que se observa também, dentro dessa faixa etária, que há uma faixa etária entre 20 e 40 anos, que é quando a gente está mais produtivo, né? Pessoas acometidas com a LE e com a DORT, principalmente o sexo feminino, né? Principalmente as mulheres. E isso aí é o maior determinante, o maior determinante que se observa é a questão do posto de trabalho. Então, a gente tem que observar também como que é a realização das minhas atividades diárias no meu trabalho, certo? Se isso está me causando aí algum tipo de desconforto postural, é preciso que eu olhe com mais atenção. E tem diversos profissionais que são suscetíveis a desenvolver o DORT aí. Como, por exemplo, quem? Bancários, metalúrgicos, digitadores, operadores de linha de montagem, operadores de telemarketing, jornalistas, secretárias. Olha só que curioso também. Até nós, professores e estudantes, também estamos suscetíveis aí a ter LE e DORT, principalmente aqui no caso do DORT. Lavadeiras e passadeiras, costureiras, manicures e pedicures, pedreiros e serventes, operadores de caixas, padeiros, remarcadores. O que tem de comum nessas profissões, gente? O que vocês observam? Fala aí para mim. Ah, prof, tem a repetição. Tem a repetição, exatamente, tem a repetição de movimentos, né? Tem a sobrecarga aí desses movimentos também. Que fatores que podem levar aí, que podem ser determinantes de LE e de DORT? Então, a gente já falou muito da questão do posto de trabalho, certo? E aí, nesse posto de trabalho, quando eu tenho que executar uma tarefa, sempre em muita velocidade, isso pode romper minhas estruturas musculoesqueléticas. Quando eu tenho que fazer algo que me faça ficar o tempo todo, muito tempo estático, parado, sustentando determinada atividade. Quando eu tenho que exercer uma força descomunal, pegar algo do chão, né? Quando tem a repetição também. Então, tudo isso pode ser aí fatores que podem predispor a esses tipos de lesões, certo? Agora vamos observar de perto, gente, algumas imagens que eu vou trazer aqui para vocês. Está observando? O que mostra essa imagem? Fala aí para mim. Ah, prof, são pessoas que estão fazendo aí a seleção de materiais descartáveis, papéis, garrafas PETs, enfim, né, metais, muito bem. Aí eu te pergunto, existe repetição nesses movimentos? Sim ou não? Estou ouvindo daqui, hein? Isso, sim, muito bem. Existe repetição, né? Eu vou fazer a seleção, vou separar, vou colocar ali num grupo, num cesto. Tá. Agora imagina essa mesma atividade, essa mesma atribuição aí de trabalho acontecendo o dia inteiro, por vários meses, por vários anos. Tá?
Muito bem, a gente está observando alguns cenários. Vou te mostrar outro aqui, olha só. Agora, com relação ao ritmo de trabalho. O ritmo de trabalho ser intenso. Então, eu tenho uma demanda aí de produção de determinados materiais, de separação, de produção de materiais têxteis, papel ou tecidos, não sei, numa fábrica. Será que ficar o dia todo, por exemplo, em pé, fazendo exercendo essa atividade, né, num ritmo muito intenso, isso também pode me levar a essas lesões, me levar aí esse risco aí da Lé e da Dort? Observa os cenários, tá? A gente está falando aqui, por exemplo, de fábricas, tá? De ficar em pé. Olha a posição também, tá? Outro ponto aqui. Me responde, há uma necessidade de ficar parado? Há uma necessidade de ficar sentado por muito tempo? Olha como é importante a gente observar. Ah, prof, eu não estou fazendo força, mas eu estou ficando aqui executando esse trabalho maçante o dia inteiro, toda hora, né? Repetitivo, né? Isso também faz parte aí desse cenário. Será que dentro desse cenário, por mais que eu não esteja lá pegando um sol quente, por mais que eu não esteja carregando peso, por mais que eu não esteja com algo assim tão intenso, no sentido de carga, não de sobrecarga, será que existe uma cobrança contínua em manter a produtividade? O chefe está falando, olha, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, né? Você tem que produzir mais, mais e mais. Isso também pode levar a essa sobrecarga? Claro, né, gente? Claro que pode. O que mais? Exigência de horas extra. Então, o patrão fala que você tem que trabalhar, hoje você tem que ficar além do seu horário mais 2 horas, mais 4 horas, mais 6 horas, né? Isso vai se repetindo ao longo aí das semanas, dos meses, né? Será que também a questão, minha sala, o meu local de trabalho, o meu ambiente, ele é muito quente ou ele é muito frio? Também vai conversar e vai favorecer aí esse cenário? Sim, gente, também pode favorecer. E aí a gente volta de novo aí em relação à Lé e Dort. E aí eu trago um exemplo para vocês, olha só. No trabalho, isso aqui é para você pensar junto comigo, tá? No trabalho, eu faço vendas em pé no balcão. Então, imagina você aí lá no seu trabalho, numa loja, num estabelecimento em pé, em um balcão. Não é nada forçado, é repetitivo, mas em casa, após o trabalho, eu passo 4 horas por dia escrevendo e digitando sem parar. Eu tenho tendinite no punho direito. E aí, gente? Aí agora eu entro aqui nessa discussão aqui com vocês. Será que essa pessoa que contou essa historinha tem aí lesão? Claro que tem, né? Já falou até aqui no final, já falou que tem tendinite. Então, perceba aí que, às vezes, você realiza um trabalho, que esse trabalho não parece ser tão, assim, exaustivo, mas é repetitivo. Você fica muito tempo na posição de pé ou muito tempo na posição sentado. E aí você vai executar outra demanda de trabalho, outra sequência aí na sua casa, na sua escola, e isso, com o tempo, vai sobrecarregando as tuas estruturas, certo? Olha só esse cenário aqui, que fala da questão do uso da força, né? Além de ter o uso da força, da repetição. Imagina esses trabalhadores aí da construção civil, né, batendo aí martelo, batendo prego, levando uma sobrecarga, repetindo isso ao longo do dia, ao longo das semanas, ao longo dos meses, ao longo dos anos. Vocês acham que em quanto tempo essas pessoas vão ter que se afastar pelo INSS? Logo, né, gente? Porque as estruturas não vão suportar. Se a pessoa só pensa na questão do trabalho, mas não tem o cuidado com o fortalecimento das suas estruturas, com o cuidado, ou até mesmo nas escolhas de trabalho, nas oportunidades de trabalho que lhe aparecem, né? E não tem essa atenção especial, elas se submetem aí a movimentos sucessivos, né, repetitivos, por muitas horas, por muitos dias a fio,
elas com certeza estão comprometendo aí as suas estruturas físicas, né? As suas estruturas musculares e esqueléticas também. E aí a gente tem comprometimento dos ossos, né? Nós temos comprometimento aí da musculatura, dos tendões, das articulações, dos nervos, né? Então começa a desencadear aí uma bola de neve, né, no indivíduo, e esse indivíduo fica muito suscetível aí a ter a Lé e Dort e se afastar do trabalho. Então é importante que cada um de nós fiquemos aí atentos aí aos fatores que são determinantes para que isso apareça. Então a questão da repetição do movimento, a questão do esforço físico aí penoso. A gente sabe quando o trabalho está muito pesado, muito puxado, está fazendo a gente suar muito aí. A gente sabe o quanto que é desgastante, né? Mas às vezes não tem outra pessoa para fazer, às vezes não tem outro alguém para executar, né? Mas a gente precisa ter uma atenção, um cuidado também na hora de executar. Pressão mecânica, a vibração, isso também pode causar, o ritmo de trabalho aí muito acelerado, a invariabilidade, aí, a monotonia das tarefas, o trabalho muscular estático, o retraimento dos tendões, a ausência de intervalo de descanso. Por isso que a prof já falou com vocês aqui e traz de novo a questão aí de se utilizar de ginástica laboral, porque o que vem a ser a questão da ginástica laboral? Ela vem aí como aquela pausa no trabalho, aqueles 15 minutos, 20 minutos, para você restabelecer aí toda a tua conexão aí com o teu corpo, né? Então você faz aí trabalhos respiratórios, trabalhos de alongamento, trabalhos de aquecimento, tudo isso conta aí na melhora aí. Claro que se o indivíduo, se a pessoa pode, fora do trabalho, fazer aí um treinamento, ter aí exercício físico sistematizado aí a seu favor, vai ser muito melhor. Ela vai ter uma resposta diferente até mesmo no seu trabalho, certo? E até nas suas escolhas. Aspectos ambientais, quando a prof fala de aspectos ambientais, ela está se referindo ao quê, profires? Eu estou me referindo aí, por exemplo, se você está num local aberto, muito quente, por muito tempo, logo você vai ficar muito fadigado, logo você pode executar o próximo trabalho, a próxima atribuição com maior desgaste. E isso não te favorece, não te beneficia. Então, a gente também precisa ter essa atenção, né? E nem muito quente e nem muito frio. Se tiver muito frio, eu vou ficar sonolento, né? Se tiver muito quente, eu não vou conseguir aí executar a demanda que me é solicitada com melhor exatidão, com toda a energia que eu poderia dispor, certo? Postura e movimentos inadequados, mantidos aí por tempo prolongado, que é o que a gente conversa sempre, tá? E aí, agora, para a gente ainda intensificar um pouco mais essa nossa conversa, chamo você para assistir comigo essa externa que fala aí da educação física numa enquete com estivador. Vem comigo. Oi, gente. Estava aqui pensando, observando esse rio, né, esse grande rio aqui, e imaginando aqui, me perguntando como que é a vida dos estivadores e das pessoas ribeirinhas. Você sabe me dizer o que são os estivadores? Bem, os estivadores, eles são pessoas, né, que fazem os transportes das cargas nos navios, nas grandes embarcações, dos containers, né? E aqui na nossa realidade em Calama, mais especificamente, nós temos alguns estivadores subindo e descendo o barranco, né? Esse barranco que muitas vezes está aí com muito desnível, seja ele de terra batida, pode ter alguns aí até com escadarias de madeira, madeiras aí em torno de uns 30 centímetros, e a gente vai observar o movimento. Conheci um rapaz chamado Silvio, que é estivador, e o Silvio vai responder umas perguntinhas aqui bem interessantes. Silvio, me diz uma coisa, qual o maior peso que você já carregou aqui? 100 quilos.
100 quilos. E o que era, Silvio? 2 sacos de cimento. 2 sacos de cimento. Nossa, quanto tempo de trabalho que você já está realizando aqui, a sua profissão? Há mais de 10 anos já. Mais de 10 anos, nossa. Você faz algum exercício antes ou depois do teu trabalho? Não. Não faz? Não. Nossa. Qual é a parte do corpo que você sente mais tensão? Coluna. A coluna. Cansaço e dor de vez em quando. Essa é a parte do corpo que você sente mais cansaço? É. Tá ótimo. E como que você fica no final do dia? Fica meio quebrado, fica meio... não tem ânimo para fazer mais outra coisa, não. Nossa, imagino. Seria legal algumas mudanças por aí para dar uma melhorada nos incômodos, né? Era. Tá ótimo. Obrigada, viu, Silvio? Tá bom. E assim como o Silvio, né, nós temos aí outros tipos de trabalhadores que executam diversas atribuições ao longo do dia, que se repetem, né, que muitas vezes as nossas estruturas musculares não estão fortalecidas, e isso sobrecarrega, né, ao longo do tempo, aí vai sobrecarregando, sobrecarregando, e vai chegar um dado momento que pode romper. Mas aí eu posso me utilizar de algo, né? O que eu poderia utilizar? Eu ouvi daqui, hein? Eu ouvi, exatamente, atividade física sistematizada, ou exercício físico, né? Com intensidade, com duração, com frequência. E aí a gente vai ver agora quais são os benefícios que essa prática aí da atividade física pode favorecer em relação a Lé e Dort. Então, bora ver aqui. Então, a gente já falei para vocês com relação à ginástica laboral. E dentro da ginástica laboral, a gente tem a ginástica laboral preparatória, compensatória, de relaxamento e corretiva. E agora eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, até repetir, né? Que é isso, prof? Vou dar um exemplo do nosso amigo aqui, o nosso intérprete de Libras, o Sâmio. O Sâmio trabalha com a interpretação, né, utilizando as suas mãos, né, os seus braços, para gesticular, para conversar com os surdos, né, para passar informação. Vocês acham que o nosso amigo Sâmio, ele ao final do dia, ele está como? Né, trabalhando aí por horas a fios, né, ele está, teoricamente, tranquilo, acomodado, tranquilo aqui, né, sentadinho, mas, porém, contudo, todavia, a gente sabe que a movimentação, a repetição, pode causar alguns danos. E o que o Sâmio poderia fazer para melhorar essa condição dele no trabalho que ele executa? Ele poderia se utilizar aí das ginásticas laborais. Né? Ao final de cada prática, ele faz uma pausa de 10, de 15 minutos, né? E realizar aí fortalecimento, relaxamento. Dependendo de como está a condição dele hoje, ele vai executar aí exercícios físicos para melhorar aí a prática dele, as atribuições que ele realiza. Dentro do cenário da área rural, a gente vê aí a utilização de máquinas pesadas, de materiais pesados, de transportes de carga. E aí você tem que pensar de novo que o exercício físico, quando bem trabalhado, quando pensado na sua saúde, ele vai lhe favorecer, certo? E o que ele pode trazer aí para mim, para você e para o nosso amigo Sâmio? Pode ter um aumento aí na produtividade, pode ter a prevenção de doenças, pode reduzir faltas no trabalho. Sabia disso, caríssimo estudante? Pois é, pode reduzir. Pode reduzir o sedentarismo, pode melhorar a autoestima. Tudo com pequenos passos que a gente vai colocando todos os dias, relacionando aí ao exercício físico, ao cuidado com o nosso corpo, certo? E aí, dentro dessa ginástica laboral, que eu falei que está dentro do ambiente de trabalho, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre ela. Olha só. Então, essa ginástica laboral, ela vem aí para auxiliar na prevenção das doenças articulares. A gente, todas essas dobrinhas, sabe? Ombros, cotovelos, joelhos, quadril, tornozelo, tudo que a gente dobra, articula, precisa aí de um óleozinho, né? Vamos falar de uma forma bem simples. Então, a gente precisa lubrificar, precisa fortalecer, precisa tornar apto essas regiões. E como que a gente faz isso? Através da ginástica laboral. Ela vai me auxiliar aí na minha flexibilidade, na minha mobilidade para pegar algo, para movimentar algo, vai diminuir a fadiga,
tá? Vai beneficiar aí a questão da postura corporal. Então, a gente já observa aí diversas possibilidades, né? E aí, o que eu poderia utilizar dessa ginástica laboral, então, Profires? A gente pode utilizar exercício de aquecimento do meu músculo, alongamentos, posso utilizar exercícios aí para trabalhar a resistência da força muscular localizada, né? Não dá para ficar só no alongamento, só na flexibilidade. A gente também tem que trabalhar força, fortalecer mesmo essas musculaturas. E, ao final, trabalhar o relaxamento, certo? Eu dei o estímulo, depois eu relaxo, tranquilizo essa musculatura. Mas eu preciso ter uma constância, tá? A importância do exercício físico aqui é com a constância. Tudo bem? Isso aí. Então, essa atividade física, chamada de ginástica laboral, ela vem para auxiliar os colaboradores, os trabalhadores, nas suas atribuições. E aí ela pode ser realizada de 10 a 15, às vezes até 20 minutos aí, na pausa aí, de um longo de uma manhã, de uma tarde. Vai trabalhar aí com técnicas de alongamento, com respiração, com percepção corporal. Então, quando eu alinho o meu corpo, eu já fico mais disposto, já mostro mais disposição, predisposição para realizar algo, tá? Então, começo a treinar essa minha postura, começo a compensar essa musculatura, começo a organizar essas estruturas. Vai melhorar o meu coração, vai melhorar o sistema respiratório, o sistema esquelético também, certo? Melhora a minha consciência corporal. O que mais? Previne doenças ocupacionais, ok? E reduz aí a fadiga e a exaustão e também com relação aí à monotonia. Tudo bem? Tá anotando tudo? Tá tudo registrado aí no teu caderno? Tá fazendo um mapinha mental? Tá colorindo tudo? Tô achando ótimo, já quero ver, hein? Isso aí. E aí agora, para a gente finalizar, trago algumas dicas e algumas recomendações com relação à atividade física para prevenção aí dessa LE e dessa DORT. Tudo bem? Então, o que a gente pode observar? A gente pode levantar. Então, estou realizando minhas atividades aí, posso levantar, posso fazer uma pausa aí de 20 em 20 minutos? Não dá, prof. Só daqui 1 hora. Então, daqui 1 hora, você vai pausar aí uns 10 minutos. É aquela pausa que a gente fala para beber uma água, para ir ao banheiro. É um momento que a gente faz aquela pausa também para alongar as estruturas, para fortalecer, para conversar, né? Então, isso também faz parte desse contexto. E para a gente perceber aí também se existe algum formigamento, se existe alguma perca de sensibilidade, tá? Porque tudo isso pode ser aí um alerta, tá? Durante aí as minhas atribuições. Na hora que eu estou me movimentando durante o dia, quando eu vou chegar em casa, então a gente também tem que ficar atento aí. Perceber se existe uma dor intensa, se é ininterrupta, né? Caso chegue nesse nível, aí tem que procurar um médico mesmo, gente, tá? E claro, sempre priorizar a prática do exercício físico na sua rotina, no seu dia a dia. Faz aquela pausa lá de 1 hora para cuidar de você, não vai te fazer mal algum, só vai te trazer benefícios. Tudo bem? E aí, para a gente fechar nossa aula de hoje, trago aqui o nosso momento exercite-se mais, mais e mais. E aí, o que nós temos nesse exercite-se mais, mais e mais de hoje, né, prof? Olha lá. Então, a ideia, nesses 5 minutinhos aí, é que a turma, que vocês realizem aí uma ginástica laboral dançante. Prof, eu não sei dançar. Não tem problema. A gente inventa os passos, a gente conduz, coloca uma música legal, tá? Uma música bem alto astral, tá? Reserva aí um espaço para você e para os seus colegas. Uns 5 minutinhos, uns 10 minutos no máximo, tá? Nessa pausa aí, para vocês executarem. Então, vocês vão realizar movimentos aí sem pressa, com muita alegria, com muita leveza. Isso também faz parte aí do contexto da ginástica laboral. E aí eu quero que vocês sintam um pouquinho disso, como se eu estivesse aí, tá bom? Então, coloca uma música bem animada, bem alto astral, cria movimentos, sente a música, o colega pode repetir esses movimentos junto com você, tudo bem? E aí, sempre que você for realizar esses movimentos, busca alinhar a sua postura, tá? E realizar do lado e de um outro. Fechou a dança, dá uma alongada, dá uma relaxada, faz esquerda e direita dos braços, das pernas, do pescoço, tá? Da coluna, trabalha todo o seu corpo. E aí, como sugestão, tem aqui alguns movimentos que você pode fazer,
tá? Dentro dessa ginástica laboral aí dançante, que a gente pode fazer ela na cadeira. Ah, prof, mas a minha cadeira não é de rodinhas. Ela fixa, mas você, com o seu gingado, com a sua alegria, você vai poder executar aí movimentos para os seus braços, para o seu tronco, tá? Para as suas pernas, para as suas costas, tá bom? Faz aí e depois me mostra como que ficou, tá bom? Prof. Iris vai ficando por aqui nesse primeiro momento. Daqui a pouco a gente faz aí a revisão e, na sequência, a correção dos exercícios. Te aguardo, hein? Tchau, tchau.